Obrigada, Wanda, por essa oportunidade. Finalmente chegou o momento, né, que a gente vai poder dialogar. É sempre tão bom estar aqui. Eu queria, antes de mais nada, antes de começar a minha fala, eu queria agradecer muito a Wanda pelo convite, né, tanto da Universidade Estadual de Maringá, quanto também do próprio grupo que você coordena, de História das Crenças e Ideias Religiosas. E essa grande façanha que você está fazendo, né, em tentando divulgar e conseguindo principalmente divulgar as ideias religiosas, já trabalhou diversas religiosidades, vai continuar a trabalhar quando acabar o nosso curso, e eu só tenho realmente a agradecer a você essa oportunidade e o nosso grupo também, né, e esse curso, sem sombra de dúvidas, ele está acontecendo pelo seu apoio, o apoio da UEM e o apoio de todos os pesquisadores, né, nós somos muitos, e juntos nós somos fortes, né? Nós construímos pontes, e é assim que tem que ser, né? Bem, a minha fala de hoje, né, eu vou aqui rapidamente compartilhar com vocês o slide, a minha fala, e eu vou falar um pouquinho aí, eu pressuponho que vocês já devam estar vendo, né, eu vou ampliar, eu vou fazer aqui a ampliação, para que fique a visibilidade melhor para vocês. Todo mundo está vendo? Porque agora eu não estou vendo mais vocês, porque eu ampliei aqui a sim, tela, professora. de maneira que ficasse melhor. Obrigada, minha querida. Então, a minha intenção hoje, né, é trabalhar com vocês um pouquinho dessa cultura jurídica e como que a ciência médica, de alguma maneira, ela vai dialogar com as discussões jurídicas que a gente vai ter no final do 800, com a criminalização do espiritismo. Esse saber médico, né, essa ciência médica, eu vou deixar mais para a Angélica, né, porque a Angélica ela é realmente uma das principais pesquisadoras do Brasil sobre esse tema, mas eu vou, no final, fazer aí o link da parte jurídica com a parte médica, e a minha proposta hoje, né, de uma forma bem didática aqui para vocês, é trazer para a discussão como que foi a receptividade do Código Penal de 1890 no âmbito jurídico, né? No âmbito espírita é uma outra discussão, né, que a gente pode ter em outro momento também, uma outra oportunidade de fazê-la, mas a minha proposta hoje é trazer como que foi essa discussão do Código Penal de 1890 entre os magistrados, entre os juízes, como que foi a receptividade desse código, do artigo 157, o artigo que criminalizou o espiritismo, e entender também como que o saber médico, já fazendo, como eu falei, mencionei anteriormente, o link com a fala da Angélica, né, como que esse saber médico, de alguma forma, ele foi introduzido, ele foi utilizado, instrumentalizado nas sentenças proferidas por juízes, mas eu vou destacar, logicamente, né, que eu não sou boba nem nada, o juiz que eu estudei na minha tese, que foi o Francisco José Viveiros de Castro, né? Então, aqui eu trouxe para as pessoas que não conhecem, que eu pressuponho que talvez sejam poucas, mas eu trouxe aqui o artigo, né, o famigerado, como disse o Arthur César Isaías no prefácio do meu livro, né, o famigerado artigo 157, em que ele criminalizava o espiritismo, né? O grande problema era aquele iniciozinho, aquelas 3 palavras iniciais do artigo 157, a partir do momento em que se tornou crime, em 1890, praticar o espiritismo. E como nesse período era muito comum os espíritas atuarem na arte de curar, como muito bem ressaltou o Marcos na aula passada, além de serem inseridos no artigo 157 por estarem praticando o espiritismo, eles também poderiam ser inseridos no artigo 156 por praticarem legalmente a medicina, né, porque não tinham habilitação acadêmica, não tinham formação para serem médicos, e também no artigo 158 por prescreverem medicamentos, também sem ter a formação acadêmica, né? Mas o grande problema realmente era o artigo 157. Isso aqui vai ser uma pedra no sapato dos espíritas, né? Vai ser algo que vai acontecer de uma maneira inesperada. Entretanto, nós já vamos ter na sociedade, né, carioca, que foi onde eu estudei, né, mas eu pressuponho que isso seja algo de Brasil, mas vou falar de Rio de Janeiro, que é onde eu me aproprio de informações, né, o espiritismo, ele no iníciozinho, assim, que ele começou a ser discutido com mais intensidade, vou parar no anterior, depois eu volto para isso, vamos fazer spoiler. Quando ele começou a ser divulgado no Rio de Janeiro com mais intensidade, na década de 70, na década de 80, do 800, década de 70 principalmente, ele era visto como algo de curiosidade, né,
situações que ocorriam em espaços de sociabilidade. As curas já começavam a ser notabilizadas em periódicos da época. Chamo a atenção aí para a Gazeta de Notícias, que era um jornal popular no Rio de Janeiro, e as referências que se fazia ao espiritismo na década de 70, início da década de 80, eram referências positivas. Né? Logicamente que uma outra notícia, sim, havia uma questão pejorativa, como também havia de qualquer outra manifestação religiosa, mas o espiritismo, nada que pudesse chamar atenção. Entretanto, na segunda metade dos anos 80, do século XIX, as matérias na Gazeta de Notícias, que é esse jornal popular, que de alguma maneira ele vai externalizar, né, situações que estavam no cotidiano do Rio de Janeiro, ele vai começar a externalizar a associação do espiritismo com uma série de males possíveis, né? Males de ordem pessoal, como males de ordem social. Né? Então, o espiritismo vai ser responsável por suicídio, como o Marcos também ressaltou na semana passada. Ele vai ser responsável por pessoas terem tomado o ímpeto de assassinar outras pessoas. As pessoas vão fugir de casa, a culpa era do espiritismo. As pessoas, e tudo era culpa do espiritismo. Né? Tudo passou a ser culpa. As pessoas tinham alguns problemas de ordem mental, né? Algum surto mental, era culpa do espiritismo, e sempre associando as pessoas terem cometido alguma situação grave, seja com ela ou com a sociedade, por terem frequentado alguma sessão espírita, por estarem lendo livros espíritas, sempre tinha alguma coisa do espiritismo, né, associada. E geralmente as matérias eram únicas, só vinha acusação, né, não vinha nenhum tipo de resposta depois, então aquela afirmativa ficava como sendo realmente afirmativa, a procedência. Né? De diversas matérias que eu li na Gazeta de Notícias, somente uma eu consegui obter um resultado, né? um desdobramento, e foi um desdobramento assim, extremamente fantástico, e que o espiritismo ele até aparecia na história. Não vou falar aqui, senão vou me alongar demais, a Angélica tem tempo, né? Depois até posso falar em outro momento, que o espiritismo até aparecia na situação, mas o que levou a mulher a fugir de casa não tinha nada a ver efetivamente com o espiritismo. Entretanto, ele tinha levado a culpa inicial, como levou a culpa também em outras situações. Mas o grande problema, realmente, a grande pedra no sapato e as grandes matérias assim que mais denotavam, né, o espiritismo, associavam o espiritismo a algo ruim para a sociedade, tão ruim, que havia uma necessidade de se criar um bem jurídico de salvaguarda à sociedade em proteger a sociedade do espiritismo. Era um discurso que vai passar a ganhar um eco muito grande no final dos anos 80, nos jornais, né? Sejam em editoriais da Gazeta, seja em colunas publicadas, né, por médicos, né, colunas enfim, de diversas ordens, o espiritismo sempre associado a alguma coisa ruim, e principalmente na questão da saúde. Até mesmo eu tive a oportunidade de ler algumas crônicas publicadas na Gazeta, em que na crônica tinha até a imagem de um espírita dando passe, né, e esse espírita foi, na crônica, colocado como sendo um charlatão que estava ali para enganar as pessoas. Então não era só em notícias, até mesmo em história, em crônicas, de uma forma indireta, o espiritismo era visto como mal para a sociedade. E como todo mal, ele tem que, de alguma maneira, ser eliminado, né? E na percepção que se tinha na época, já vai começar a vir uma defesa muito grande de que teria que existir alguma lei que coibisse essa prática do espiritismo da forma como estava acontecendo. Né? Várias matérias diziam que enquanto não existisse lei, não existisse crime. Então, como não tem lei, o crime pode acontecer. Né? Então, deveria existir uma lei. Então, isso já era algo sendo reverberado nos jornais, né, do Rio de Janeiro, jornais populares, nos anos finais da década de 80. Então, nós vamos ter no final da década de 80, aí já vou entrar na parte jurídica, tentei contextualizar para vocês aqui, né, que era uma coisa que estava emanando de alguns setores da sociedade, né, essa ideia de que o espiritismo era um mal, diversas ordens, e nós vamos ter, aí entrando na história, né, na história do Brasil como um todo, nós vamos ter, em 1888, fim da literatura, né, na realidade, o Código
criminal de 1830, que estava em artigos que tratavam diretamente dos escravizados, né, da punição aos escravizados. E o Brasil não tinha mais escravos, né, 13 de maio, acabou a escravidão. Então, havia uma ideia de que aquele código criminal estava caduco, ele já tinha expirado, precisava se fazer outro código criminal, né, que vou chamar já na ocasião de Código Penal para o Brasil. Quem vai trazer essa proposta vai ser o deputado Joaquim Nabuco, né, ele vai levar essa proposta para a votação, vai ser plenamente aceito de que realmente não cabia mais um país em que não tinha escravidão, ainda ter um código criminal tratando de punição às pessoas escravizadas, e também nós tínhamos já uma série de regulamentos esparsos, que a ideia era unificar esses regulamentos e colocar num código inteiro, num corpo, de um código único. E aí quem ficou com essa tarefa para escrever esse novo código criminal para o Brasil foi o Vieira de Araújo. O Vieira de Araújo, um professor da Escola de Direito do Recife, um adepto da antropologia criminal, como muitos da Faculdade de Direito do Recife, ele começou a escrever um projeto, um anteprojeto, em que esse anteprojeto, o objetivo era substituir o Código Criminal de 1830. Ele escreveu, e esse Código Criminal, cabe ressaltar, não criminalizava o espiritismo. E os problemas, os males, que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, os males já existiam, né? Os males que eu me refiro, nas polêmicas da sociedade em relação ao espiritismo, já existia. Entretanto, quando ele criou esse projeto, ele não criminalizou o espiritismo. Ele não criminalizou. E esse projeto, ele logicamente, era um projeto, então ele tinha que passar por um trâmite burocrático, né? E na ocasião, ele passou por um trâmite burocrático, né? Uma comissão de pareceristas, 4 pareceristas, né? Leram o código, né? O projeto dele, falaram que não, que aquele projeto ele estava aquém da necessidade da sociedade brasileira na época, principalmente nas questões de saúde pública, né? Vários aspectos eles vão ressaltar, mas chama a atenção aqui para a questão de saúde pública, que nós deveríamos ter um código um pouco mais forte, mais incisivo nesse controle da saúde pública, e é refutado. O projeto dele é refutado, e aí um dos pareceristas, né, dessa análise do projeto do Vieira de Araújo era o Batista Pereira. Eram 4 pessoas, dessas 4 pessoas, uma era o Batista Pereira, e aí, né, ficou a encargo dele escrever um novo Código Penal para o Brasil, ainda no Império. Então, esse Código Penal de 1890, que é o nosso Código Penal, o primeiro Código Penal da República, né, os trabalhos iniciaram no Império. Iniciaram no Império em 89 ainda, a República foi em novembro, né, eles iniciaram bem antes, e o Batista Pereira começou a escrever o Código Penal que vai ser promulgado em 1890, e aí no meio do caminho a gente vai ter a Proclamação da República. Quando ocorre a Proclamação da República, Batista Pereira, que está aqui nessa imagem, nessa pintura, né, ele fica sem saber, fica meio refém, né, o que eu faço, né, afinal de contas, mas ele mudou de regime, e teria que mudar todas as leis, né, a Constituição ia ter que mudar, enfim. E aí, na ocasião da República, já durante o governo provisório, o Campos Salles, ministro da Justiça do governo provisório, ele reafirma ao Batista Pereira que ele deveria continuar os trabalhos. Então, o trabalho de substituição do Código de 1830 já tinha começado no Império, com Batista Pereira, e ele continuou durante a República. E nós vamos cair em um problema, né, que vai ser uma situação que vai causar um desconforto, que o Brasil não tinha ainda uma Constituição, que a partir do momento em que foi proclamada a República, a Constituição de 1824, né, ela deixou de existir, né, e nós tínhamos que ter uma Constituição republicana, mas já estava um Código Penal sendo escrito, e era uma situação entendida, logicamente, como algo que não era normal, né, primeiro um Código Penal, para depois pensar numa Constituição, mas nós estávamos no governo provisório, né, Campos Salles, logicamente, ele sabia que isso não era algo que estava dentro de uma normalidade, né? Primeiro vinha um Código Penal, como é que primeiro se pode punir umas leis, primeiro pode punir, mas depois se estabelecer quais as leis que seriam desse país. Então era uma situação que já estava fadado aí a acontecer problemas, né? Tanto que nós vamos ter, eu vou dar um spoiler mais à frente, a gente vai ter uma série de antinomias, né? Que é um nome jurídico que é dado quando o Código Penal diz uma coisa e a Constituição diz outra,
né? Então a gente tem aí antinomias e prevalece sempre a Constituição, né? Prevalece a Constituição, então isso já vai dar um problema, porque o Código Penal vai vir antes da Constituição, e o Campos Salles era ciente disso, né? Ele sabia que isso não era correto, que a Constituição do país tinha que vir antes, mas a alegação que ele vai dar, né, num discurso que ele vai dar no momento em que foi promulgado o Código Penal de 1990, é que a Constituição ela precisava ser assegurada, né? Precisava ter certeza de que ela ia ser estabelecida, amparada, e para que isso acontecesse, as leis penais precisavam existir no país, né? Então, se pensava em punir, né, caso acontecesse das leis não conseguirem entrar em vigor. Então, a punição, a prisão era algo mais importante que se estabelecer as leis, né? E o argumento utilizado é que a Constituição precisaria ser amparada, porque as leis penais elas dariam uma estabilidade para o país. Então, com esse argumento, logicamente falando outras coisas, mas eu tenho que simplificar porque eu não posso me alongar muito, porque eu já tenho uma parceira aqui comigo, né, uma grande parceira, que é a Angélica, uma amiga, né, principalmente. E o que acontece? Acabamos tendo aí, né, a promulgação do Código Penal de 1890 e de uma maneira muito estranha. Estávamos no governo provisório, né? Então aí tem que ter todo um contexto histórico, né? Que vocês estudam história, ou então são pessoas estudiosas de história, então sabem o contexto como que estava o Brasil, né, nesse período de 1890. Então, quando Batista Pereira ele acaba de escrever o Código Penal de 1890, o Código ele só vai ser lido e discutido entre 5 pessoas, só 5 pessoas. Então, o Código estabelecido na República, só 5 pessoas tiveram oportunidade de ler. Né? E entre essas 5 pessoas estava o Campos Salles, o ministro da Justiça, e o Batista Pereira, que havia escrito o Código Penal. Então, na realidade, tirando esses dois, só 3 pessoas que apreciaram e que poderiam, de alguma maneira, fazer algum tipo de observação em relação à escrita desse Código Penal, que raríssimas foram as situações foram situações pontuais só que eles modificaram. Praticamente na íntegra, o Código Penal de 1890 ele foi aprovado e foi promulgado. Quando ele foi promulgado em novembro de 1890, num decreto 847, ocorreu, né, a partir de então, a criminalização do espiritismo no artigo 157. Na realidade, esse artigo 157 ele foi muito polêmico, né? Ele não foi polêmico só no meio espírita, né? Ele não foi polêmico somente entre a FEB, que brigou muito, né? O Bezerra de Menezes brigou muito para tentar revogar o artigo 157, ele tentou até que fosse reescrito o artigo 157, mas sugeriu, né, que eles brigaram muito no Jornal do Comércio, enfim, os espíritas mandaram cartas para o Campos Salles, mandaram cartas para o Baixão Deodoro da Fonseca tentando reverter, né, a situação, mas foi muito difícil, mas isso aí também é uma outra história, só ficar aqui no meu meio jurídico. E o código foi aprovado, né? E o grande problema o código não teve diálogo com os seus pares, né? E tudo aquilo que é imposto, e principalmente algo, né, que são leis penais quando são impostas, sem que sejam discutidas nos espaços, que são os espaços do direito, que nós tínhamos espaços do direito aqui no Brasil, na ocasião, consolidados, né? E esses espaços foram excluídos. E, logicamente, quando essas pessoas tiveram acesso ao Código Penal de 1890, elas vão refutar completamente, né? Pouquíssimas vão ser as pessoas, magistrados da época, pessoas ligadas ao direito, que vão considerar o Código do Batista Pereira como um código realmente que poderia representar a República Brasileira. Muitos consideravam que o Código de 1830 ele era muito melhor. Lógico que já estava obsoleto pelo tempo, né? O tempo já tinha deixado com que ele algumas leis inexistentes, mas muito melhor elaborado do que o Código Penal de 1890. E ocorreram mudanças, sim, principalmente na questão de liberdades individuais, né? Foi um Código Penal em que ele procurou cercear muito essas liberdades, né? Daqueles que eram considerados indesejáveis na sociedade da época, né? E uns exemplos que eu trouxe para vocês aqui vão ser imigrantes, vão ter artigos diretamente ligados a eles, né? Os imigrantes indesejáveis, né? Que eram principalmente os anarquistas, né? Os capoeiras também, a gente vai ter aí
a criminalização da capoeira também e dos espíritas, aqueles que, de alguma maneira, viam como pessoas que traziam um mal para a sociedade, uma intranquilidade pública, tanto que o espiritismo ele foi, né, a capoeira também, todos eram inseridos no livro, né, relacionado aos crimes contra a tranquilidade pública. E as críticas dos pares, dos magistrados, elas eram de diversas regiões do Brasil, né? Eu pensei aqui de dois juízes, porque são situações que mostram, assim, realmente, né, qual era a ojeriza que eles vão ter em relação a esse Código Penal, cada qual, né, dando a sua opinião, que muitas vezes não convergia, né? Uns achavam que o Código era muito brando, né, em relação às punições, outros achavam que deveriam inserir umas situações, o outro achava que não, cada um tinha uma opinião diferente, mas o que quase convergia era que o que estava aí não era bacana e tinha que se fazer alguma coisa para mudar, né? O Lima Drummond, que daqui a pouco eu vou falar dele novamente, né, que foi um juiz muito importante nesse período, um juiz criminal, muito importante nesse período aqui no Rio de Janeiro, ele vai chegar a falar, proferir assim abertamente, né, que a pessoa que se dignasse a escrever um novo Código Penal para o Brasil, ela ia revelar uma grande magnitude, né? Porque seria até um ato de patriotismo a pessoa que tentasse escrever um novo Código Penal para o Brasil. Tal era a coisa, assim, para ele considerada absurda, que era o Código Penal de 1890. O João Pereira Monteiro, ele vai chegar a falar que o Código Penal de 1890 foi o pior de todos os códigos já conhecidos no mundo inteiro, né? Mal escrito, sujeito a múltiplas interpretações, com criações de leis, né? O Viveiros de Castro ele vai frisar muito isso, né? A criação de leis que daria muitos problemas, que criar lei é uma coisa, né? Você vê a viabilidade daquela lei realmente nos tribunais de justiça é outra coisa, e o 157 vai ser uma dessas situações. Então eles vão fazer muitas críticas, não em relação ao 157 só aqui, né? Em relação ao escopo, realmente, a todo o Código Penal de 1890. E sobre o artigo 157 especificamente, que é aqui a nossa fala, né, é o que eu vou trazer para vocês, as opiniões, né, elas vão ser muitas, né, elas vão ser diversas, como eu falei, pejorativas, ao ponto que em 1893, olha só, um código foi criado em 1990, em 93, mais uma vez, o Vieira de Araújo, o professor lá da Faculdade do Recife, mais uma vez ele, seguidor da antropologia criminal, que defendia, ele vai propor, né, um novo Código Penal para o Brasil. Ele era afincado, né, já tinha feito um projeto lá que foi refutado, tentou de novo, e esse projeto dele foi um projeto que chegou a andar. Né? Era tão assim, era visto como algo tão ruim de 1990, que em 93 já vamos ter esse projeto, só que diferente, isso aí é muito bom ressaltar, só que diferente do de 1890, o de 1893 ele não vai ficar restrito a uma discussão entre 4, 5, 6 pessoas, não, pelo contrário, né? Ele vai ser um código, um projeto escrito por Vieira de Araújo, ele vai ser discutido na Faculdade de Direito do Recife, em São Paulo, no Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, como era chamado na ocasião, enfim, os espaços do direito, esse código, esse projeto vai ser discutido, né? Vai ser discutido, vão mudar umas situações, outras situações, tanto que o código, o projeto, ele escreveu em 1893 e ele foi para a Câmara dos Deputados ser votado em 1897. Então, observem aí o tempo, né? Então, esse tempo foi o tempo de discussões, o tempo de mudanças que o Vieira de Araújo teve para escrever, né, aquilo que seria o novo código. E o interessante é que esse novo código, né, ele passou na Câmara dos Deputados. Estava ali na iminência dele, substituiu de 1990. Ele estava na iminência, foi para o Senado, e quando chegou no Senado, ninguém entendeu. Né? Ele parou, né? Não foi à frente, ninguém conseguiu compreender o porquê, mas ele foi colocado lá para o momento depois, esse momento ficou, e conclusão. Né? Um projeto que foi altamente discutido, um projeto que chegou aí para a Câmara dos Deputados, né? Passou pela Câmara dos Deputados, chegou no Senado, ele ficou paralisado. Né? E lógico, né? Eu pesquisei, né, o que estava nesse projeto, obviamente. Né? Assim como eu pesquisei no projeto anterior, eu também pesquisei nesse projeto. E aí, né, eu fui ver o que o Vieira de Araújo tinha escrito,
né, em relação ao 57, se ele ia permanecer a utilização do espiritismo ou não, e ele comentou, na realidade, era muito comum nesse período, né, esses juristas pegarem os códigos penais e eles ficarem colocando o entendimento deles, né, em todos os artigos, né, e ele fez isso. Ele pegou os 1890, ele pegou o Código Penal de 1890, pegou o projeto dele e começou, a partir de então, a definir o que iria permanecer, o que não iria permanecer, o que poderia permanecer, mas de uma outra forma, para evitar que acontecesse as rabulices, como eles diziam, nos tribunais de justiça, né? Então, em relação ao 57, né, para poder ele ter um posicionamento sobre o crime de praticar espiritismo, ele vai se apropriar da percepção de 4 juízes criminais que atuavam aqui no Rio de Janeiro, para que ele pudesse ter um posicionamento de como que esse artigo ele estava sendo discutido nos tribunais, né? O que esses juízes estavam fazendo quando as pessoas chegavam lá enquadradas no artigo 157. Né? Então, ele escolheu o Gabriel Ferreira, o Miranda Brito, o Lima Drummond e o que eu estudei, que foi o Francisco José Viveiros de Castro. De cada um deles, ele pegou, né, uma jurisprudência, que cada um deles procurava ter uma interpretação em relação ao artigo 157 e tentar colocar aquela interpretação, aquela sua hermenêutica, colocar aquilo em prática, né? A não ser que fosse alguma coisa muito gritante, muito diferente. Mas eles seguiam mais ou menos essa linha. E o Gabriel Ferreira, ele vai dizer, né, que a simples prática de realizar, de você praticar realmente o espiritismo, nunca poderia ser compreendido como um crime, porque seria um exercício da liberdade de consciência das pessoas, liberdade religiosa, e a Constituição, né, que está acima hierarquicamente do Código Penal, a Constituição ela já anularia o artigo 157, tendo em vista que o artigo 72 da Constituição de 1991, no seu parágrafo 3, ela concede liberdade religiosa. Então, não teria como subsistir. Né? Então, esse vai ser o argumento que o Gabriel Ferreira vai dar. Do Miranda, Ribeiro e do Drummond, eles vão compartilhar da ideia que eles entendiam, sim, que algumas pessoas poderiam utilizar e utilizavam o espiritismo para enganar outras pessoas, para iludir outras pessoas. Isso era algo que acontecia, né? Não tem nem como você fugir disso, era uma realidade da época, e que essas pessoas, sim, elas tinham que ser punidas, mas não em um artigo ligado ao espiritismo. Elas tinham que ser punidas de acordo com os artigos dos crimes que elas estivessem cometendo, né? Que eles vão até sugerir que deveriam ser os artigos relacionados à falsificação, né? Por dizerem que estão fazendo uma coisa, quando na realidade estariam fazendo outra coisa, enganando as pessoas. Né? E o Viveiros de Castro, ele vai debater muito sobre o artigo 157, não só sobre esse, mas com diversos crimes, porque ele entendia que ele tinha a obrigação de estudar, né, os crimes ocorridos no Rio de Janeiro, divulgar essas sentenças para os seus pares, principalmente para os mais jovens, para que eles pudessem seguir de exemplo, né, porque ele perdia noites de estudo, então era para isso, para expor as ideias dele. Né? Então, graças a Deus que ele fez isso, né, porque eu pude estudar o que ele pensava. Então, o Viveiros de Castro, ele vai dizer que, em relação especificamente, né, ao artigo 157, de que caso, né, ficasse a linguagem dele aqui, né, eu estou falando de um homem do século XIX, né? Então, ele vai dizer que caso um chefe da seita espírita, né, como ele vai dizer na época, de alguma maneira promovesse o dano à saúde de alguém, ficasse comprovado, né, que ele, de alguma maneira, afetou, né, o funcionamento do corpo da pessoa, levou a óbito, seja o que for, né, ele sim deveria ser criminalizado, mas não em relação ao artigo 157, e sim ao que ele cometeu de errado. Né? Se por um acaso o chefe da seita espírita, usando as palavras dele, tá, tivesse levado a pessoa a óbito, então que ele fosse criminalizado por homicídio culposo, né, ou homicídio doloso, dependendo da situação. Então, que a punição fosse através de uma lei criminal, e não ligando, atrelando isso ao espiritismo. Outra questão também, que aí é uma questão que vai ao encontro, de alguma maneira, com Miranda Ribeiro e com Lima Drummond, que ele vai dizer que as fraudes em relação às pessoas que instrumentalizavam o espiritismo e diziam que aquilo era espiritismo e que não era, iludia as pessoas, enganava, pegava dinheiro das pessoas, não fazia, enfim, as coisas que eram muito declaradas na época,
ele vai dizer que realmente será crime de estelionato, está enganando os outros, mas não crime de espiritismo, porque o espiritismo era só um artifício. Né? Assim como outros artifícios também eram utilizados por outras pessoas. E que não era só fantástico a fala dele, que não era só o espiritismo que enganava, as pessoas utilizavam o espiritismo para enganar as pessoas. Outras religiões também poderiam utilizar seus artifícios para enganar outras pessoas, e nem por isso estavam criminalizados. Por que criminalizar o espiritismo? Então não tinha lógica isso. Né? Então o crime sim aconteceu e era crime de estelionato, não crime de praticar o espiritismo. E uma outra fala dele, que vai ser uma fala que eu trouxe um processo para vocês em que essa situação ela vai estar em voga, é a ideia de que algumas pessoas, né, inicialmente, depois vão parar com isso, porque as pessoas não eram bobas, né, ninguém queria ficar preso. Mas, inicialmente, as pessoas vão começar a usar um artifício da Constituição brasileira que ela concedia liberdade profissional, né, o exercício de liberdade profissional. E aí, algumas pessoas que vão ser enquadradas no artigo 157, principalmente que o espiritismo é uma palavra muito polissêmica no século XIX, né? Então, o espiritismo é religião mediúnica, de uma forma geral. E as religiões de matriz africana, principalmente nessa ocasião, que também vão entrar no artigo 157, todo mundo entrava no artigo 157. O meu foco maior foi o espiritismo, né, da doutrina espírita, mas acabava, de alguma maneira, né, ficando as coisas ali muito, muito próximas, que eu estou no 19, né, eu estou falando aqui do século 19, e aí ele vai dizer que era impossível ser aceito, né, a pessoa utilizar como um instrumento de defesa, ela exercer a profissão de feiticeira, porque alguns tentavam fazer isso, né, argumentavam na justiça, não, eu sou feiticeira, é uma profissão, a Constituição do país, ela permite. Só que aí ele vai dizer que não, que o feiticeiro não era uma profissão, né, que estaria no rol, ele vai dizer que não era, feiticeiro não estaria no rol das profissões exequíveis, né, palavras do Viveiros de Castro. Então, ele vai dizer que não, a pessoa que utilizar esse argumento de ser feiticeiro, usar o argumento de liberdade profissional de feiticeiro, tá? Liberdade profissional de feiticeiro, para tentar sair do crime, era inaceitável para ele. Né? Então, a partir da visão, do olhar desses juízes, o Vieira de Araújo, né, quando criou, né, o novo Código Penal que iria substituir os 1890, ele não criminalizou o espiritismo. Então, na realidade, observem bem, ele escreveu 2 projetos. Né? Ele escreveu aquele projeto na época do Império, que não criminalizava o espiritismo, e os problemas já existiam na sociedade brasileira em relação, né, às visões negativas do espiritismo, ele não criminalizou, e nesse aqui também, usando agora esses argumentos já da prática, né, de como que foi esse artigo 157 nos tribunais de justiça, ele também não criminalizou. Né? Pelo contrário, ele vai dizer que isso era um problema para os juízes, porque tinham que se deparar com questões de fé, né, com questões de crença. E como você vai tratar, né, numa lei a questão de fé, a questão de crença, né, que isso nunca poderia subsistir, nunca poderia ter acontecido em um código penal. O Vieira de Castro estava falando muito isso. Nunca poderia ter acontecido num código penal ali virando já para o século XX, né, virando já um milênio, né, não tinha condições de ter um código penal que falasse de feitiçaria e que criminalizasse algum tipo de religião. Essa parte aqui, né, eu vou dar uma puladinha, porque senão daqui a pouco vai comprometer aí o horário da minha amiga Angélica, né, depois eu posso até falar com vocês num outro momento sobre aquela parte, mas aí cabe ressaltar, né, que não foi aprovado, né, na realidade foi aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto do Vieira de Araújo, não foi aprovado no Senado, morreu a ideia, continuou de 1890, só que o código era não tinha receptividade entre os pais, que em 1913 nós vamos ter uma outra tentativa de substituição, o Galdino Siqueira. Né? Só que o Galdino Siqueira chegou até a trilhar menos, né, o caminho que deveria trilhar do que o do Vieira de Araújo. O do Galdino Siqueira, ele sequer chegou a ser discutido, né, entre a Câmara dos Deputados. Foi discutido, sim, entre pares, né, mas não teve a mesma visibilidade que teve o do Vieira de Araújo. E o interessante ressaltar aqui, pegando o nosso foco, né, o espiritismo também não seria criminalizado nesse código do Galdino Siqueira, né, esse projeto de Código Penal do Galdino Siqueira não seria criminalizado. Eu li, né, obviamente, esse projeto, e nesse projeto, quando ele faz uma comparação com os 1890, a justificativa dele era que o artigo 107 era uma figura delituosa da lei penal do país. É o que ele vai dizer, que não teria condições de um artigo desse subsistir em face à Constituição Republicana, palavras dele, né? Porque não teria como.
né? O artigo 57, diante do artigo 72 da Constituição, não tem como, que é o conceito de liberdade religiosa. Então, seriam as antinomias que eu falei com vocês anteriormente, e a Constituição, hierarquicamente, ela é acima da lei penal, do Código Penal. E aí ele vai acrescentar, com o olhar dele, né? Eu estou falando aqui do homem do iníciozinho do 20, iníciozinho do século 20, o Galdino ele vai falar que o espiritismo ele era uma religião, né? Era uma religião que estava no ramo das ciências ocultas, o olhar dele era esse, né? Mas era cultivado em todos os países, mas independente, né, de qualquer olhar que ele tivesse, de ciências ocultas ou não, era uma religião, e ele interpretando como tal, ele não viu o porquê de ser criminalizado, né? Não tinha o porquê. Mas, lógico, que ele compreendeu que existiam pessoas que sim, que podiam utilizar de fraudes para enganar as pessoas. Essas pessoas sim deveriam ser criminalizadas, mas nada ligado a uma religião, e sim a questão de estelionato, né? Então, a visão que esses homens, tanto do tempo do Batista Pereira, vão ter, né, como também um momento um pouco depois, Batista Pereira ele falece no final do 19, tanto essas pessoas do 19, com o iníciozinho do século 20, como é o caso do Galdino Siqueira, que vai propor essa substituição, eles vão ser totalmente aversos ao artigo 157 da forma como ele foi escrito, né? Não que não pudesse punir, porque deveria punir quem enganasse as pessoas por meio do espiritismo, mas não da forma como foi escrito no Código Penal de 1890. Agora, eu trouxe para vocês aqui, né, de uma forma bem breve, por causa do tempo, né, dois processos criminais, né, ambos julgados pelo Francisco José Viveiros de Castro, em que nesses dois processos, um de uma forma indireta, né, ele vai instrumentalizar o saber médico do Nina Rodrigues, do antropólogo e do médico, né, do Nina Rodrigues, e o outro do Franco da Rocha, né, que aí vai ser o meu link para minha amiga Angélica, né, e resumindo o processo, são processos longos, até um velho conhecido da nossa amiga Wanda, que eu trabalhei com ela no livro, né, porque eu trabalhei com esse processo na minha tese de doutoramento. E aí, quando eu estou organizando um livro, junto com o Gulão e junto com o André, eu falei, vou chamar a Wanda para escrever comigo, porque a Wanda, ela entende muito do Nina, né? Entende muito. E esse processo, ele é um processo que o Nina, em nenhum momento ele é mencionado, né? Mas quem estuda o Nina Rodrigues, né? E como o Viveiros de Castro, o juiz que eu estudei, ele era adepto da antropologia criminal, da Escola Positiva do Direito, ele era um seguidor do Lombroso, do César de Lombroso, vai estar intrínseco aqui o pensamento dele no Antropologia Criminal nesse processo, né? O Tito Augusto de Santos, ele foi criminalizado em 1895 por praticar espiritismo, então enquadrado no artigo 157. O problema foi a defesa do Tito, né? A defesa do Tito também, obviamente, a condição dele, né? Vão ser duas situações aí que tem que ser considerado na sentença que vai ser dada para ele, né? A defesa vai articular que ele tinha o direito de ser feiticeiro, porque a Constituição de 1891 ela concedia a liberdade profissional, e como a gente já viu anteriormente, né, era um posicionamento que o Viveiros de Castro refutava, né, essa ideia de que você poderia ter a profissão de feiticeiro, e refutava isso completamente, que não estava no rol das profissões possíveis. E por conta desse pensamento dele, né, ele não aceita essa defesa. O Tito, ele praticava a arte de curar, né? Ele era um curandeiro que utilizava, pelo processo, né, que não tem como eu entrar em detalhes com vocês aqui pelo tempo, os artifícios que ele utilizava ia mais ao encontro das religiões de matriz africana, né? Mas de qualquer maneira estava lá no artigo 57, praticar o espiritismo, né? Eu até botei um pedacinho do processo para vocês aqui, né? Não vão conseguir ler, né? Mas enfim, eu coloquei para vocês ali. E aí, né, o Ministério Público ele vai pedir a condenação num grau médio para o Tito. E interessante de ressaltar nesse processo aqui, como em todos os outros processos, era colocado o nome da pessoa, a idade, do local de onde a pessoa era, enfim, isso era ressaltado, né? Se a pessoa era portuguesa, porque muitos portugueses foram enquadrados no 57, italianos também foram enquadrados, brasileiros de diversos lugares. E no caso do Tito, foi falado, né, a origem dele, brasileiro, né? Mas ele era de origem africana. Isso era
era reincidente falado num processo. O que não acontecia com outras pessoas, né? Tinham até outras pessoas que eram até mestiças, né? Pessoas que eram já, né? Mestiças, mas não era tão enfrisado. Agora, no processo dele, toda hora falava que ele era um ex-escravizado, né? Ele havia vivido grande parte da vida dele na condição de escravizado. Isso era colocado o tempo inteiro no processo, né? Usando as palavras da época, entre aspas, ele era um ex-escravo, né? Então, como ele viveu durante um bom tempo nessa condição de escravizado, isso era toda hora falado no processo, e isso, né, refletiu na sentença dada por Viveiros de Castro. Refletiu de que maneira? O Ministério Público pediu a condenação no grau médio, né? O Viveiros de Castro, e a defesa usou aquele artifício de ser feiticeiro, que o Viveiros de Castro refutava isso. Então, qual foi a sentença que o Viveiros de Castro vai dar? Vai condenar. Né? Ele condenou porque ele usou o artifício de ser feiticeiro, né? Então não tinha como. Mas na hora de punir, né, ele vai usar aqui o artifício do Nina Rodrigues, né, o apóstolo da antropologia criminal no Brasil. Né? E qual era a ideia do Nina Rodrigues? Que no Brasil deveriam existir 4 códigos penais para contemplar a diversidade da nossa sociedade. Né? O código penal mais forte, aquele mais punitivo, deveriam ser para os brancos, porque os brancos tinham entendimento das leis. Palavras dele, não são minhas, não, pelo amor de Deus, tá? Que os brancos tinham entendimento das leis, então eles tinham que ser punidos de uma forma mais feroz, né? Porque eles tinham entendimento. No meio do caminho, os degenerados, né? Os mestiços, aqueles mestiços aproveitáveis, ficariam abaixo, teriam noção, mas não toda a noção, então teriam que ter no meio do caminho, não tão puníveis quanto os brancos, e também, desculpa a minha cachorrinha que está aqui, não tão puníveis quanto os brancos, mas puníveis porque eles uma miscigenação aproveitável. Aqueles degenerados, miscigenados, inaproveitáveis ficariam no terceiro, e os afros brasileiros, os descendentes de africanos, ou africanos, que a gente está aqui falando no final do 19, eles deveriam ter a punição mais branda, né, o que vai ser chamado de racismo transigente do Nina Rodrigues, e que o Viveiros de Castro ele se apropria nessa sentença dele. Né? Em nenhum momento ele toca no nome aqui do Nina Rodrigues. Né? Mas como se estuda o Nina Rodrigues, não tem como, você vai estudar antropologia criminal no Brasil, não tem como você estudar o Nina Rodrigues, e como Viveiros de Castro era um desses adeptos, né, ele acaba se apropriando aqui na sentença claramente a percepção do Nina. Então, em vez de punir em grau médio, como o Ministério Público havia pedido, ele pune em grau mínimo. Ele pune em grau mínimo. O Tito não vai ficar quieto, não, né? O Tito depois ele vai recorrer e vai conseguir ter a inocência dele comprovada, né? Quando ele recorrer, mas o Viveiros de Castro aqui vai condená-lo, tá? E para eu poder fechar e passar a bola aí para minha amiga Angélica de uma forma muito rápida, eu vou mostrar agora aqui esse processo, né? Que é um processo coletivo, né? Um processo que envolveu aí 4 pessoas, o Manuel, a Marcela, a Umbelina e o Torteroli, né? Que eu vou escrever alguma coisa com o Marcos, o Torteroli. E esse processo aqui, Marcos, é do Torteroli, né, que o Torteroli se envolveu em 99, Viveiros de Castro. Ele foi o juiz, né, que teve que, enfim, entender o ocorrido. Né, todos foram enquadrados no artigo 57, mas também tinham outros artigos envolvidos aí nessa situação, mas o grande problema aí era o 57. Né, a defesa foi muito bem elaborada, né, e a defesa articulou como principal ponto a ideia da liberdade religiosa, usando a Constituição, né, que o artigo 72 estava acima do artigo 157 do Código Penal, mas o problema que existia nessa situação aí é porque 2 meninas, 2 menores, né, de alguma maneira, elas, por assistirem sessões espíritas organizadas por essas pessoas, principalmente pelo Torteroli, que era o chefe, né, que o nome que eles davam aí era o chefe do espaço, né, era o chefe do espaço espírita, 2 meninas haviam ficado com problemas psíquicos sérios por conta de terem participado de sessões espíritas. E aí o Viveiros de Castro teve que se deparar com aquela situação, se as meninas realmente estão com problemas psíquicos ou não estão. Né? Como a gente comprova isso? Então, o que ele faz? Ele recorre à medicina legal. Né? A medicina legal já era algo que existia no Brasil desde a época do Império, mas nesse período ela ganha um incremento e uma organização com Nina Rodrigues. Né? Então ele manda as meninas fazerem o exame, né, na medicina legal, como eles falavam na época,
E aí, por que foi levado para a medicina legal? Porque como falavam que estavam com problemas psíquicos, então tinha que ver se realmente as sessões espíritas haviam afetado, né, como eles vão dizer aqui, haviam trazido traumatismo psíquico para as meninas, né, para essas duas menores, haviam atingido o sistema vasomotor, havia uma série de explicações, né, que eles davam na época que o espiritismo poderia provocar na cabeça das pessoas que assistiam às sessões, e aí, né, as meninas que eram mestiças poderiam ter levado ao delírio sistematizado, porque eram degenerados, né? Então o espiritismo provocava isso nos degenerados. E para poder acionar a medicina legal, né, fazer com que essas meninas fossem aos médicos fazerem os exames que deveriam ser feitos, o Viveiro de Castro, ele usa a autoridade do Franco da Rocha. Ele fala do Franco da Rocha, que o Franco da Rocha já havia feito estudos, né, já estava já com um trabalho bastante consolidado, dizendo que o espiritismo poderia levar pessoas a ter crises de epilepsia, de histeria, de paralisias e de loucuras, né? Então, por conta, né, desse pensamento do Franco da Rocha, o Viveiro de Castro, ele acaba mandando as meninas irem fazer os exames, as meninas fazem o exame e não tem nada, né? Não tem nada e todo mundo vai ser inocentado, né? Mas o interessante desse caso que eu trouxe para você poder fazer a ponte com a minha amiga, que vai entrar agora para falar, é a ideia, né, é a associação da justiça com a medicina, com o saber médico, né? Então, ele mandou as meninas fazerem o exame, porque ele acreditava que as ideias do Franco da Rocha eram procedentes, né? Foram refutadas nos exames, né? Mas, entretanto, elas foram consideradas aqui. Tá bom? Então aqui eu paro a minha fala, né, para que minha amiga possa falar. Aqui estão os meus contatos, mas daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Então paro aqui, parei, Angélica. Agora é com você, minha amiga. Professora Angélica, está mutado. Beleza, estou abrindo aqui. Pronto. Deixa eu só começar a compartilhar aqui com vocês, para a gente poder começar. Tá dando para ver aí, pessoal? Acabou de sair aqui para mim, não tá dando não. Não? Não. Não, para mim não, Angélica. Às vezes eu não compartilhei, espera lá. Ele saiu, só um minutinho. Beleza, agora acho que vai. Tá indo. Tá Foi, agora? Perfeito. Então, beleza, gente, né? Igual a Adriana também eu não estou vendo, né? E Gabriela, se acontecer qualquer problema, pode abrir o microfone aí, por favor, para poder me dar um retorno. Deixa eu só voltar, que eu já estou lá na frente também, né? Estava mexendo no slide. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Angélica. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a professora Wanda pelo grupo de estudo e pesquisa, né? Pelos cursos também que ela vem oferecendo e essa grande oportunidade para nós poder apresentar um pouco o nosso trabalho, nossa pesquisa. Também a professora Adriana a me convidar para dividir essa aula com ela e os demais colegas que também estão aí, que já participaram, já deram suas aulas e que agora ainda vão continuar. Então, o tema da nossa aula, gente, ele vai fazer parte, né, que foi no início dos meus estudos, né, sobre essa questão aí da loucura espírita, que foi no meu doutorado e que depois eu fui aí ampliando esses estudos ao longo do tempo. Então, vamos lá. Como a Gabriela disse lá na introdução, né, a questão da importância da religiosidade no nosso país, a gente sabe que ela marca, né, muitos fundamentos da nossa cultura, né, a pluralidade religiosa, muitas vezes o sincretismo religioso que nós temos no Brasil como um todo, e que deixa marcas profundas aí na nossa cultura, no nosso desenvolvimento. E, embora o Espiritismo tenha surgido na França em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no Brasil, sem sombra de dúvidas, foi o local onde esta religião, né, que acabou se consolidando como religião, acabou crescendo e se desenvolvendo em local nunca como em outro lugar, né, do mundo. E a história, né, do espiritismo e da psiquiatria,
ela, desde aí, do final do século XIX, início do século XX, né, da moderna psiquiatria, ela encontra vários pontos de contato, né, que vai ser exatamente essa questão da mente, a questão da loucura, suas causas, modos de tratamento e prevenção, e que, por conta deste contato, também vai acabar gerando aí um grande conflito que nós vamos ver ao longo da aula. Então, o objetivo, né, nosso foi investigar exatamente como, num determinado momento, a mediunidade passou a ser vista enquanto loucura, né, vista e interpretada, e que acabou recebendo aí esse nome de loucura espírita. O recorte espacial que eu peguei foi especialmente o sudeste brasileiro, né, principalmente aí Rio e São Paulo, que eram os dois locais que nós tínhamos, faculdades de medicina já em andamento, né? Nós tínhamos também a da Bahia, mas eu peguei mais a questão do Sudeste, porque esse debate, esse diálogo mais intenso, acabou ficando aí bem significativo nesses dois locais, né? Na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, posteriormente, também em São Paulo. E eu peguei também de 1900 a 1950, que foi exatamente ao longo deste período aí da primeira metade do século XX, que esse artigos em jornais e revistas, né, teve início no Brasil. Ele teve início, né, nos Estados Unidos com o surgimento do moderno espiritualismo na segunda metade do 19, né, que tem início lá com as irmãs Fox, né, e o seu desenvolvimento, e também na Europa após o surgimento do espiritismo. Nós já tínhamos, né, os fenômenos mediúnicos que começaram a surgir na Europa e depois aí o advento do espiritismo. E o que deu para perceber que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e posteriormente aqui no Brasil, nós vamos ter dois atores sociais aí distintos. Ambos, né, tanto a classe médica quanto os espíritas e espiritualistas, advindos, né, de classes urbanas e mais intelectualizadas, e que tinham, como eu falei, diferentes visões e terapêuticas para a questão, tanto da mente, né, o que é a mente, onde essa mente reside, e fatores desencadeantes de loucura, os seus processos terapêuticos e preventivos. E todos os dois buscavam tanto legitimidade cultural, científica e institucional. Porque nós vamos pensar também, né, se nós formos pensar na psiquiatria hoje, né, já uma classe, né, já mais institucionalizada, com tratamentos, residências médicas e tudo mais. Antes, a gente não tinha muito isso. Né, os novos tratamentos, isso já vão ser, né, questões aí do século XX, com remédios. Antes, a gente não tinha toda essa questão de uma psiquiatria mais institucionalizada, mais, assim, científica, como nós conhecemos atualmente. Então, todos os dois vão estar em um debate bastante intenso de inserção neste período e buscando se mostrar, né, buscando aí, né, essa hegemonia das suas representações, ou seja, quem vai ter a palavra final para falar sobre a mente, sobre a loucura, sobre os seus modos de tratamento. Então, os dois vão estar disputando muito aí nesse momento. E entre os médicos e psicólogos, ainda nos Estados Unidos e na Europa, foi possível identificar dois grupos distintos. O primeiro deles, que começou essa investigação dos riscos do espiritismo e classificando o espiritismo tanto quanto desencadeador de loucura, né, a mediunidade como desencadeante de loucura, como misticismo, ou seja, né, o espiritismo, dizer que é manifestação espiritual, etc., é coisa de gente mística, de gente atrasada, como que no século, né, principalmente aí no século XIX, o século do desenvolvimento, da tecnologia, como que as pessoas ainda poderiam voltar a acreditar nessas coisas místicas, coisas atrasadas, antigas, ou enquanto fraude, né, que esses fenômenos mediúnicos seriam fraudulentos para poder chamar atenção, ganhar dinheiro das pessoas, explorar a credulidade pública,
E também aí o charlatanismo, no caso, né, do exercício ilegal de curas, da prática ilegal da medicina, isso tudo seria uma coisa de charlatanismo também, para explorar a credulidade, ganhar dinheiro e etc. E um segundo grupo que formou, né, esse grupo formou diversas sociedades científicas, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, para tentar estudar esses fenômenos ditos mediúnicos para uma compreensão melhor do funcionamento da mente. Ó, nós não estamos afirmando que sim ou que não, que isso é fenômeno espiritual, isso não é, né? Ou seja, uma coisa de espíritos ou não, mas são fenômenos diferentes, são fenômenos estranhos, ainda não estudados, mas que, sendo espirituais ou não, isso poderia dar um mau entendimento de como a nossa mente funciona. Então, vamos estudá-los, vamos pesquisá-los para ver, né, o que ele pode nos trazer de conhecimento e funcionamento. Mas no Brasil, a influência desse segundo grupo foi muito pequena. Nós não tivemos aqui no Brasil a implementação de nenhum tipo de sociedade científica para estudo real desses fenômenos. O primeiro grupo, né, que vai influenciar lá mais na questão mística, de loucura, de fraude, é o que acabou gerando uma influência maior aqui no Brasil sobre a classe médica como um todo. E aí, né, retomando a fala da Adriana, o Dr. Franco da Rocha, que foi, né, um grande diretor dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil, né, conhecido até hoje, o Hospício do Juqueri, ele foi o primeiro, né, nós identificamos nele lá num relatório do hospício de 1895, né, do final de 95 para 96, ele faz uma discussão neste relatório do hospital, já falando a respeito da loucura espírita e que ela de vez tinha chegado ao Brasil, né, esse debate. E ele vai dizer, ó, o espiritismo era uma causa crescente de loucura e que seria de uma imprudência lastimável e inteiramente inútil essa nova religião, que só tem servido para aumentar o número de loucos. Então, ele inicia esse debate, né, no finalzinho aí do século XIX, e esse debate vai se desenrolar aí ao longo, né, do início do século XX. E aí foi muito interessante, que nos chamou muito a atenção, foi a significativa produção intelectual dos médicos e dos espíritas, né? A gente vai ver agora inicialmente dos médicos, depois nós vamos ver, né, dos espíritas, e o que foi produzido, né? Então nós tivemos aí da parte dos médicos livros mesmo sobre o assunto, né? Nós temos aí, em 1931, uma publicação do Espiritismo e Loucura. Então, vários livros abordando sobre essa questão. Teses, nós tivemos 4 teses defendidas, tanto na Faculdade de Medicina do Rio quanto de São Paulo, abordando os perigos do espiritismo para a sanidade mental. Artigos em jornais médicos, né? Então, várias revistas médicas com muitos artigos sendo publicados a respeito disso. Moções ao governo, né, solicitando a aplicação do Código Penal, que a Adriana acabou, né, de explicar aí para a gente, ou seja, existem leis que proíbem a prática do espiritismo, então por que essas leis não são aplicadas? Então eles questionavam muito que o artigo, né, o Código Penal existia, havia essa proibição, mas que por outro lado também havia poucas condenações das pessoas, e que acabava, na verdade, né, acontecendo muito pouco punições a respeito disso. Nós vamos ver alguns inquéritos, né, vamos ter aí um inquérito entre especialistas brasileiros, discursos também nas sociedades de medicina, né, em vários locais, conferências também sobre os perigos do espiritismo, e nós, né, vamos ver alguns exemplos deles daqui a pouquinho. Então, o que eles defendiam, né? Esse maior controle governamental, como eu falei para vocês. Um outro problema, né? A proibição de divulgação do espiritismo, né? Ou seja em livros, palestras, e uma coisa que era muito forte, né, no Brasil, naquela época, né? Eram os aparelhos de rádio. Nós vamos ver daqui a pouco também um programa de rádio sobre o espiritismo que vai causar uma grande
rebuda na classe médica de querer que o governo tomasse uma providência para proibir esse programa, e também a questão, né, do combate ao charlatanismo, que seria, né, classificado como exercício ilegal da medicina, das práticas de cura e, né, realizadas pelos espíritas em diversos centros espíritas no Brasil. Vão pedir também tratamento e internação dos médiuns, que eles deviam ser isolados e internados o mais rápido possível. Ampliação do tratamento médico público, que era uma outra questão também que eles argumentavam muito, os médicos, que como não tinha hospital suficiente, atendimento gratuito ao público, né, a contento, muitos iam procurar os centros espíritas para buscarem tratamento, porque não tinham atendimento público em quantidade significativa. E uma outra questão também, que vai ser a associação do espiritismo ao primitivismo, que foi aquela questão do misticismo que eu falei para vocês, quer dizer, como, né, que as pessoas intelectualizadas e tudo mais podem voltar a acreditar nessas manifestações, e também muito a questão da associação com as religiões afro-brasileiras, né, à época, que também entravam nesse rol aí do primitivismo. Aqui eu peguei alguns recortes de jornal, a exemplo aí para vocês, né, lá, que a Sociedade de Medicina e Cirurgia quer cadeia para os que curam. Professora Angélica. Pois não, querida. Desculpa atrapalhar sua fala, mas os slides não estão passando. Não? Não. Ah, meu Tá Deus. no slide 14 do 30. Espera aí, vamos lá. Qual que você está vendo aí, Gabriela? Você pode me falar? Estou vendo o inquérito entre os especialistas brasileiros. Ah, não. Então é o 14. Mas aí eu vou voltar, então. Pera lá. Ah, tá. Ah, agora está mudando. Eita, mudou demais. Tá vendo agora? Tô. Obrigada aí para você falar. Imagina, obrigada a você. Então, a Sociedade de Medicina e Cirurgia quer cadeia para os que curam pelo espiritismo. Então, lá, propostas de moções encaminhadas ao presidente. O peso da lei para os espíritas que curam. Passou, Gabriela? Não, não passou, não. Ué, gente, o que tá vendo, então? Não sei o que tá acontecendo. Vê se agora foi. Agora foi, pronto. Tá, então eu vou deixar assim, né, sem a tela toda, mas tá com quase a tela toda, que aí para não dar problema. E aí vem, né, o Dr. Carlos Fernandes, que era um médico que também vai se debruçar muito sobre esse tema. Ele vai dizer, ó, se eu me dissesse, inspirado pelo espírito de Caxias, né, do Duque de Caxias, alguém me daria poder de comando? Então, ele vai perguntar, falando sobre as alegações dos que defendem a medicina praticada pelos médiuns. E aí vem uma resposta, né? E aí ele fala lá, os médiuns erram 10 vezes, mas os curandeiros espíritas erram 10.000 vezes, né? Diz o autor aí da moção da Sociedade de Medicina. Os médicos pedem que o governo proíba aos médiuns de curar e que abra mais hospitais para os pobres, que é aquela argumentação que eu falei ali anteriormente. E esse aqui, né, é uma das teses, né, o Brasílio Marcondes Marques, ele defende essa tese que foi aprovada com louvor na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Das 29 teses que foram defendidas naquele ano, só 4 foram aprovadas com louvor e uma dele, e que ele vai dizer, ó, o combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, ópio, cocaína, etc. A tuberculose, a lepra, as verminoses, enfim, a todos os males que contribuem para o enfraquecimento, para o aniquilamento das energias vitais, físicas, psíquicas do nosso povo, da nossa raça em formação. Então, ele vai utilizar isso porque, de fato, o espiritismo, ele era considerado pelos médicos como o terceiro maior fator desencadeador de loucura. Ele só perdia para a sífilis e para o alcoolismo. Então, por isso que ele defende isso lá no seu texto, porque, de fato, ele era classificado pelos médicos como esse terceiro, né, fator de maior impacto de desencadeamento da loucura. E aqui eu peguei para vocês uma estatística, né, do Instituto dos Doentes, né, que entraram no pavilhão de observação de assistência a psicopatas, né, da clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Então, eles fizeram um levantamento ao longo de 10 anos, né, lá, e os espíritas, tá, insanos entrados e espiritopatas. Então, o espiritismo aí, né, segundo as estatísticas, seria responsável por praticamente 10% das entradas, né, de internações de loucos na clínica, né, da faculdade lá em 10 anos, tá? Em 12 anos, desculpa. E aí, gente, em 1927 foi realizado um inquérito entre os especialistas brasileiros, onde 4 perguntas foram distribuídas para intelectuais de renome, não só médicos, mas também engenheiros, né? Para essas 4 perguntas, eles tinham que responder para poder chegar à conclusão ou não se o espiritismo seria preocupante, se ele deveria ser de fato, aí já era proibido, né? Se de fato deveria, né, ter um maior rigor sobre ele, e se de fato ele desencadeava loucura. Então, a primeira pergunta é: Vossa Excelência de opinião que exista fundamento científico nos chamados fenômenos espíritas? Né? Então, ele é verdade ou não? Conhece Vossa Excelência fatos ou experiências que documentem cientificamente o espiritismo? Porque isso também vai encaixar lá na questão, né, do charlatanismo, da fraude, né, que iludia as pessoas. A prática do espiritismo pode trazer danos à saúde mental do indivíduo? E, por último, o exercício abusivo da arte de curar pelo espiritismo acarretaria perigos para a saúde pública? E esse inquérito, então, chegou, né, à conclusão por unanimidade que sim, né, o primeiro, respondendo não às 2 primeiras perguntas, que não existia fundamento científico e nem teriam fatos ou experiências que documentassem cientificamente o espiritismo, e que sim para os demais, né, que ela traria danos e que acarretaria, né, perigos aí para a saúde pública. E, gente, para a grande maioria dos médicos, a loucura espírita, ela se desenvolveria em pessoas, indivíduos já predispostos a desenvolver algum tipo de transtorno mental. Né? Para os médicos, a frequência às reuniões espíritas mediúnicas, elas iriam, né, gerando um processo de desagregação mental. É um mecanismo que, a partir da sugestão de você se achar, né, influenciado, falando, vendo, né, espíritos, falando pelos espíritos, isso ia causando gradativamente processo de desagregação mental, onde você, de fato, começaria a acreditar nisso, né? Que você estaria falando ou, né, vendo espíritos. Mas que, na verdade, isso seria fruto, né, do nosso inconsciente. E que, na verdade, né, não seriam espíritos coisa nenhuma. Mas a crescente frequência, a exposição a essas reuniões, que eles diziam ser de extrema emotividade, né, muito barulho, etc., isso ia desencadeando essas desagregações com cada vez mais frequência, até que, no final, você, né, já estaria aí totalmente desequilibrado mental e já não teria mais jeito, né, de voltar. Então, seriam mais indivíduos com essa predisposição que fossem lá, né? Outros não, que não tivessem predisposição à loucura. Mas, né, o médico, né, o Henrique Belfort Roxo, que era da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ele era um dos poucos defensores de que não, de que, na verdade, o espiritismo, né, as reuniões mediúnicas poderiam causar loucura em qualquer pessoa, sendo predisposta ou não. E ele chega a criar uma nova classe diagnóstica, que ele dá o nome de delírio espírita episódico, e que ele chega a apresentar numa conferência médica em Paris, em 1936. E que, segundo ele, o delírio espírita seria responsável por 5 a 10% dos casos das internações, e, inclusive, ele chega a propor um tratamento, uma injeção com vários componentes que poderia bloquear essas manifestações aí de desagregação e que, portanto, poderia ajudar no tratamento dos médiuns internados, né, as pessoas aí portadores do delírio espírita episódico. E o Xavier de Oliveira, que vai publicar esse livro que eu falei para vocês, né, em 1931, Espiritismo e Loucura, ele vai dizer que o livro dos médiuns
de Allan Kardec, que seria estudado pelos médiuns, pelos praticantes da mediunidade, seria a cocaína dos debilitados nervosos. E com um agravante a mais. É barato, está ao alcance de todos e por isso mesmo leva mais gente, muito mais, aos hospícios do que a poeira do diabo. A sua higiene e profilaxia estão apenas em se queimarem todos os livros espíritas e se fecharem todos os candomblés, altos, médios e baixos, que ora infestam o Rio, o Brasil e todo o mundo ocidental. Então, aqui a gente já está vendo aquela questão que eu falei também, da associação, né, com as religiões afro-brasileiras, né, porque tinha uma discussão muito à época também, de que o espiritismo seria o alto-espiritismo, existia o baixo-espiritismo, que estaria mais ligado, né, às religiões afro-brasileiras. Então, na sua fala aqui, a gente também já pode ver, né, essa questão da associação. E um outro, né, o Antônio Carlos Pacheco e Silva, que vai ser o fundador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele vai publicar também diversos artigos a respeito, né, da loucura espírita, e ele vai citar, né, o Franco da Rocha, dizendo, né, que lá na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, segundo o Franco da Rocha, o espiritismo e o alcoolismo são fatores que concorrem com 90% dos casos de alienação mental registrados no Brasil. E olha só, isso ele escreve, gente, nos anais portugueses de psiquiatria, ainda já no ano de 1950. Então, só para a gente ver como que esse debate, né, foi se estendendo bastante. E as décadas, né, de 1930 e 40, a gente vai identificar aí o ápice desse conflito, porque esse debate, que antes, às vezes, ficava muito circunscrito na imprensa médica, ele vai agora, né, cair mais diretamente nos jornais, em publicação de livros médicos também, como eu falei para vocês, uma exigência maior, né, de um controle governamental. Lembrando que a partir dos anos 30, nós temos aí a entrada do Getúlio Vargas, né, no poder. E o Getúlio Vargas, um fato curioso em relação a ele, é que já no discurso de formatura do Getúlio, em 1905, quando ele forma direito no Rio Grande do Sul, no discurso dele, ele já faz alusão ao espiritismo como um problema, como uma coisa, uma prática que deveria ser combatida. Ele fala isso no discurso de formatura dele. Então, há de entender por que também que as pessoas foram aí mais em cima, né, para poder, os médicos, para poder tentar exigir um controle, uma maior aplicabilidade aí do Código Penal. E a gente vai ter as moções contra esse programa de rádio espírita, que era a Hora Espírita, a Hora Espírita Radiofônica, que vai ter início em 1939 e que vai aí gerar um grande desconforto na classe médica contra as atividades de cura, e os espíritas também vão intensificar aí os debates. Aí a gente vê aí no jornal lá, ó, Espiritismo, Fábrica de Loucos, sensacional mensagem da Sociedade de Medicina e Cirurgia ao ministro da Educação, pedindo providências contra a propaganda radiofônica da doutrina de Allan Kardec. Aqui eu peguei 3 pedaços, né, no mesmo jornal, né, eu até mostrei as setinhas aqui para vocês, que ele vai dizer, olha lá, ó, o psiquiatra e o homem que crê, né, lá. E o Diário da Noite, gente, ele vai ser um jornal que ele vai ser muito presente nesse debate, por mais ou menos cerca de 2 meses, quando a gente vai ter a proposição desse programa. O Diário da Noite vai publicar quase que todo dia, em primeira página, debates entre médicos e espíritas a respeito aí da questão da loucura espírita. Num dia, de modo geral, eles traziam um artigo médico, em outro dia, um artigo dos espíritas, para poder debater sobre o assunto. Então ele vai dizer que foi entregue hoje ao Ministério da Educação o protesto da Academia de Medicina contra o espiritismo, né? Diz o psiquiatra para o Diário da Noite, o espiritismo é uma seita perigosa que escraviza milhões de indivíduos, né? Então ele vai dizer aí, é o chefe do Serviço de Psicopatas do Estado do Rio de Janeiro. E lá embaixo, já vem um outro artigo, já de espíritas, esteve louca no hospício e curou-se com o espiritismo.
E aí, como eu falei para vocês, né, lá a parte dos espíritas, o que os espíritas produziram? Então, nós vamos ter diversos livros, artigos em jornais, e a gente também tinha, né, alguns espíritas médicos que também tentavam, né, publicar a respeito, né, dessa questão. Também tivemos, né, uma tese em medicina que discutia, né, ao contrário, essa periculosidade do espiritismo, e o interessante é que essa tese foi rejeitada. Ela não foi aprovada na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Outra questão também que eu vou comentar com vocês é a fundação dos hospitais psiquiátricos espíritas, críticas também à psiquiatria que os médicos, né, os espíritas vão começar a fazer, né, que muitas vezes a psiquiatria também não tinha tratamentos eficazes e questionava, né, as tentativas de tratamento que os espíritas tentavam, né, dar às pessoas, né, não tinham remédio direito, não tinha remédios, né, mesmo as internações, né, pouco resultado, às vezes, obtinham, e por isso também um grande debate, né, uma grande preocupação dos médicos, né, nessa proibição de reuniões e programas de rádio, porque eles defendiam muito a questão da profilaxia, né, que prevenir era melhor do que remediar, uma vez que não tinha muito remédio, né, como remediar a loucura naquela época. Os espíritas vão fazer, né, uma grande defesa dos seus métodos de tratamento, porque isso é uma outra questão também, né, curiosa, que os espíritas, eles não negavam o que se tinha disponível à época de tratamentos médicos. Eles defendiam a utilização desses tratamentos, mas eles acrescentavam aí mais um, né, que seriam os tratamentos com passe, preces, tentativas, né, de reuniões de desobsessão, que seria a tentativa de afastar um suposto espírito que estaria influenciando negativamente os indivíduos, né, e com isso também desencadeando transtornos mentais. Vamos começar também, isso é bem interessante, né, à medida que o discurso médico também vai ampliando, né, o pedido, né, dessas perseguições, a gente vai começando a ver também um deslocamento cada vez maior dessa ênfase, né, mais científica do espiritismo para dar uma ênfase maior no aspecto caritativo e no aspecto, né, mais religioso. A gente trata quando eles, na verdade, não têm tratamentos públicos disponíveis, a gente ajuda, a gente não cobra nada por esses tratamentos, então vai dando uma ênfase cada vez maior também nessa questão. E também, né, que o espiritismo não seria um fator de desencadeamento de loucura, pelo contrário. O argumento dos espíritas seria que, conforme o espiritismo, né, as pessoas tivessem essa noção de que existiriam outras vidas e que as coisas que elas estavam atravessando nessa vida, né, se não fossem resolvidas agora, seria para a melhoria delas e que seriam aí resolvidas no futuro, isso seria também um fator de prevenção da loucura, bem como do suicídio, né, no qual o espiritismo também era acusado de levar. E aqui eu peguei, né, duas fotos, né, dos vários hospitais psiquiátricos espíritas que nós temos, né, no Brasil como um todo, né, esse hospital aqui em Belo Horizonte, o Hospital Espírita André Luiz. Nós temos ainda também, né, o funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, o Sanatório Espírita de Uberaba, que foi dirigido por muitos anos pelo doutor Inácio Ferreira, e foi também um dos grandes debatedores, né, com a classe médica, contra, né, a questão do espiritismo ser desencadeador de loucura. E o interessante é que quando o doutor Inácio Ferreira começa a dirigir, né, como médico o hospital, ele foi convidado pela doutora Maria Modesto, que era dirigente, né, do hospital, ele não era espírita. E, posteriormente, né, os relatos que ele dá que ao observar os tratamentos que eram feitos, as reuniões lá, né, de desobsessão, e as melhoras que eles apresentavam, ele acabou, posteriormente, se convertendo ao espiritismo, e foi ele que fez um dos grandes pessoas que dialogou com a classe médica como um todo. Isso é interessante, né, o grande número desses hospitais foram criados aí no início do século XX, muitos deles, como eu falei, ainda se mantêm em exercício até os dias de hoje,
com essa proposta aí, né, de associação do tratamento médico ao tratamento espiritual e também uma característica brasileira. Nós não temos essas unidades também em outros locais fora do Brasil. E, né, caminhando aí para o nosso fim, né, os espíritas, então, eles vão utilizar, né, várias estratégias discursivas, né, que a mediunidade, ela seria, de fato, uma real manifestação de espíritos, que a classe médica dizia que não, que era fruto aí do nosso subconsciente, relativizava nessa autoridade científica dos psiquiatras e eles questionavam algumas coisas, né? Esse dogmatismo e falta de pesquisas médicas ainda, como eu já disse, questionavam essas estatísticas, eles diziam que as estatísticas não eram bem feitas, né, de quando a pessoa adentrava no hospital psiquiátrico, eles diziam que as perguntas apenas que eram feitas era se já tinha ido alguma vez, ou se já leu algum livro espírita, e se a pessoa respondesse que sim, já era diagnosticado, né, como um caso de espiritopatia, e defendia também que eles não eram contrários ao tratamento médico, mas que buscavam aí uma associação entre a explicação, né, das causas da loucura, os fatores de prevenção e os tratamentos propostos com uma integração com a medicina. Então, não era um tratamento alternativo, né, mas era um tratamento integrador. Também diziam sobre a utilidade do espiritismo para a sociedade como um todo, né, assim, nessas práticas, nessas ajudas, nos auxílios, nos socorros médicos. E um outro ponto, né, que aí os espíritas, nesse aspecto, eu acho que pecaram bastante, foi um discurso tentando se dissociar das outras religiões mediúnicas. Então, às vezes é muito comum a gente ver nesse discurso, não, olha, nós não fazemos mal, não. Nós somos, né, aqueles que estudam, leem os livros, as nossas sessões são calmas, tranquilas, mas das demais religiões mediúnicas, não. Essas sim podem gerar loucura, essas sim podem gerar alguns transtornos, e, né, que eu caracterizo como um problema grande, uma vez que se eles passavam, né, por este tipo de preconceito frente à classe médica, acabaram muitas vezes utilizando este mesmo argumento para se proteger, né, se blindar e descaracterizar as demais religiões mediúnicas. Aqui eu peguei, né, outros artigos, né, lá do Espiritismo. O Espiritismo atacado por ter feito 1.372 loucos em 10 anos, responde com assistência gratuita de 10 mil enfermos em 24 meses. O espírita é combatido porque cura e não cobra. Né? Diário da Noite, houve o conhecido médium Pimentel Pereira, e médicos curados por médiums, né? Que ele vai dizer que até médicos foram curados por médiums. Diz também o Dr. Carlos Embaçaí, um outro espírita, a ciência não pode explicar os fenômenos espíritas, né? E o espiritismo é ciência, é filosofia e é religião, e não uma superstição. Eles vão desafiar o Dr. Oscar Pimentel para um debate na tribuna, né, os espíritas, sobre o espiritismo, local e hora, né, à disposição do desafiado, sem livros e sem papel, né, eles teriam que, ele e os espíritas, debaterem, e vem depois uma publicação, né, de que o médico desafiado não aceitou o desafio. Né, considera o Dr. Oscar Pimentel esse debate público um espetáculo grotesco e por isso não o quer. Razões apresentadas para evitar o debate. E para a gente finalizar, então, gente, ao longo aí dos anos 40, 50, esse debate, né, pós aí, né, esse conflito todo em torno da hora espírita radiofônica, que acabou indo ao ar, né, normalmente na Rádio Rio de Janeiro, e como eu falei, né, gente, antigamente não era televisão, era o rádio, né, e por isso a preocupação muito grande dessa disseminação, né, que várias casas tinham rádios, né, como é muito comum hoje para nós termos televisões. Então, o alcance, né, que os médicos caracterizavam era muito maior, às vezes, do que ler um livro espírita ou frequentar uma sessão. E como eu falei para vocês, gradualmente, né, esse discurso, né, dos espíritas, ele foi modificando
e não tentar muito se consolidar. Nós somos uma ciência que vai explicar a loucura, que vai propor tratamentos e prevenções. Mas nós somos muito mais uma religião que ajuda, que trata, que une, né, tratamentos gratuitos. Nós não estamos praticando medicina ilegalmente, e enquanto religião, consta na Constituição que nós poderíamos ter liberdade de culto, embora todos os problemas aí, né, que a Adriana, né, expôs, né, que mesmo a reformulação maior do Código, lá em 1840, ainda nós vamos ter alguns problemas em outros códigos que também vão cercear, né, a questão aí da prática ilegal. E a psiquiatria foi também ganhando maior respeitabilidade científica e social, né? Ou seja, advento de tratamentos, uma maior questão mesmo, né? A abertura de residências médicas que nós não tínhamos, né? Ampliação do ensino, a psiquiatria, né? Na minha residência, a psiquiatria foi ganhando cadeiras, né? Dissociadas, mais do que residências, né? Cadeiras dissociadas da neurologia, que antes ela era muito dentro do campo da neurologia, então ela foi ganhando uma cadeira na faculdade. Então, ela foi também com maiores publicações, maior respeitabilidade até no campo do tratamento. E também uma visão mais antropológica e culturalista que começa a surgir, aí mais especialmente lá na Bahia, né, de publicações do Ramos de Azevedo, entre outros, de que enquanto religião, esses rituais faziam parte daquele grupamento religioso e deveriam ser interpretados como tal e não como simplesmente, né, causadores de problemas, desencadeadores de loucura. Então, essa visão antropológica foi sendo mais aceita, mais divulgada, e a gente foi, então, né, passando dessa primeira metade do século XX, já com uma modificação maior da visão em relação a esses fenômenos. Né? E, como eu falei, a loucura espírita, que foi essa estratégia discursiva forte utilizada, né? E a resolução foi ligada muito, né, na inserção e legitimação social desses dois grupos em campos distintos. A psiquiatria no grupo mais no campo científico e o espiritismo mais no campo religioso. Okay? Eu agradeço, aqui está o meu e-mail, para quem quiser, né, trocar ideias, debates, qualquer coisa, estou aí também à disposição de vocês. Agradeço bastante.